Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Com a Câmara na Cidade. No programa de hoje, vamos falar sobre o novo sistema de transporte coletivo de Porto Alegre. O modelo, aprovado e licitado no ano passado, começou a operar oficialmente na última segunda-feira, dia 22 de fevereiro. Mas o que muda com o novo sistema, como a população recebeu a novidade e a repercussão do assunto entre os vereadores de Porto Alegre, é o que você acompanha a partir de agora. Desde amanhã de segunda-feira, 22 de fevereiro, os porto-alegrenses contam com um novo sistema de transporte coletivo. Nos terminais do centro da capital, veículos novos circulavam junto aos antigos. O processo de reconstrução do sistema de transporte coletivo começou em 2013, após uma série de protestos da população cobrando a redução nas tarifas. A conclusão do trabalho aconteceu no ano passado. Foi a primeira vez na história da cidade que a escolha das empresas aconteceu por licitação. O edital dividiu as linhas de ônibus em 6 lotes e ofereceu um contrato de prestação de serviços por 20 anos. O novo sistema de transporte coletivo de Porto Alegre vai contar com uma frota total de 1.715 veículos. 37% deles, ou seja, mais de 630 ônibus, devem contar com ar-condicionado e 1.010 vão ser adaptados para cadeirantes. Nos próximos 3 anos, devem ser inseridos no sistema mais 72 veículos novos, todos obrigatoriamente equipados com ar-condicionado. As empresas vencedoras da licitação têm um prazo de 10 anos para renovar toda a frota. No primeiro dia de operação, 296 ônibus novos começaram a circular na capital. 86 deles não contavam com o sistema de refrigeração, o que causou polêmica. Quando a pessoa passa na roleta, paga a passagem inteira, não pode pagar metade. E os ônibus vêm só a metade com ar-condicionado e os outros não. Eu acho errado isso. Se as pessoas estão pagando, então tem que receber o produto inteiro. Não é mesmo? A partir de agora, os ônibus da capital vão ser distribuídos em 4 bacias. Os coletivos que circulam pela Zona Norte vão ter a cor azul e vão ser operados pelo consórcio MOB, Mobilidade em Transporte. Os veículos vermelhos prestam serviço para a Zona Sul da cidade e são controlados pelo consórcio Viva Sul. A Zona Leste, com ônibus na cor verde, vai ser atendida pelos consórcios Mais e Via Leste. As linhas circulares e transversais da capital vão ter veículos na cor amarela, operados pela Carris. Mas o início da operação do novo sistema também mostrou que a população vai precisar ter paciência. Se por um lado a evolução do serviço vai ser gradativa, por outro, a nova tarifa começou a valer imediatamente. Passou dos R$ 3,25 para R$ 3,75. O aumento foi um dos motivos, inclusive, para um protesto organizado no centro de Porto Alegre no primeiro dia de operação. A reportagem da TV Câmara colheu os depoimentos de quem utilizou os ônibus no primeiro dia da nova operação. É mais confortável e vale a pena pelo valor da passagem que tu paga, tu vem bem melhor. E o modo do andamento da viagem também ficou bem melhor também. Podia ter ar-condicionado. Podia melhorar um pouco mais, né? Eu achei maravilhoso, para mim está aprovado, 100%. Certo, a respeito do valor, né, que agora é R$ 13,75, subiu 50 centavos. O que a senhora acha? Que esse valor corresponde ao serviço que está sendo prestado? Corresponde sim, eu acho que está muito bom o serviço aqui em Porto Alegre, embora algumas linhas ainda não tenham um serviço tão bom, mas eu espero que aumente isso aí, então o número de ônibus, né, desse tipo aí, mas para mim tá ótimo. Eu acredito que para mim melhorou muito. Eu gostei e eu acho interessante, acho bom, tá cada vez melhorando mais, apesar de que aumentou, mas como tudo tem custo, tudo tem aumento, a inflação é tudo, não seria impossível não ter aumento. Lógico, eu gostaria que não tivesse.
A senhora acha que o preço atual ele corresponde ao serviço, à qualidade do serviço? Eu penso que sim. Se tiver ar-condicionado todas as vezes que eu entrar no ônibus, estiver limpo, principalmente os cobradores educados, o motorista também, que às vezes deixava antigamente a desejar. Espero que essa mudança seja para melhor. Principalmente os motoristas, que a gente entra, diga bom dia, que eles respondam. Se pedir uma informação, que eles respondam. Porque os anteriores eram muito carrancudos, muito sérios. Cobradores muito mal educados. E se tudo isso melhorar, acompanhando a qualidade do ônibus, eu acho que vai ficar muito bom para a cidade. Apesar de meu trecho ser curto, que é perto, os ônibus são novos, espetaculares, não tem assim, muita aglomeração dentro. O motorista muito bom, muita gentil, a cobradora também. Acho que foi uma grande apanhada para Porto Alegre. O senhor estava falando do preço, né, que subiu. O senhor não paga porque é aposentado, mas o preço subiu. Como que o senhor vê essa situação para a população? Eu acho que a população inferior que trabalha, que tem que pegar os ônibus 2 ou 3 vezes por dia, para eles vai se tornar onoroso, entendeu? Porque o salário não aumenta e muita coisa aumentou, a mercadoria, a alimentação, é terrível. Eu acho que é muito difícil para eles. A equipe da TV Câmara também repercutiu o início da operação do novo sistema de transporte coletivo da capital entre os vereadores. O que está acontecendo hoje em Porto Alegre, o que está acontecendo nos últimos anos, é uma repetição do mesmo. Ou seja, se continua essa concepção que o transporte coletivo é um serviço, portanto o usuário paga, e não se conseguiu ainda olhar o transporte coletivo como algo essencial numa cidade como Porto Alegre nem se fala, e começar a pensar em outras formas de subsidiar, né? Não é subsidiado o nosso transporte, deveria ser. Nós ficamos nesse mito de que seriam recursos públicos colocados, quando na verdade o fato de ter um mau transporte já implica em gastos do erário público, seja na questão de saúde, né, mais veículos na rua, né, veículos automotores na rua pela má qualidade do transporte, mais pessoas que, digamos, sofrem no dia a dia e tornam a sua vida um inferno por depender do transporte público, e nós poderíamos também ter outras formas de subsídio. Toda essa visão rodoviarista de cidade, com viadutos, com alargamento de vias, isso tudo poderia... E o IPEA já fez um estudo e lançou uma nota técnica há 2 anos atrás, mostrando que é possível subsidiar o transporte coletivo através de outras fontes de arrecadação, como, por exemplo, apartamentos, empreendimentos imobiliários que se beneficiam de obras feitas pelo poder público, obras rodoviárias, né, alargamento de ruas, infraestrutura. Então isso poderia gerar, só para dar um exemplo, o estacionamento poderia ter um valor maior e isso subsidiar, compor um fundo e outras formas, né? A questão do transporte coletivo, ela está dentro de uma questão maior que a própria reforma urbana, e dentro da reforma urbana a questão da mobilidade urbana. Um dos aspectos que eu avaliei hoje é a própria questão da fiscalização. Nós estamos avaliando um novo plano, mas este tem que ter fiscalização porque nós precisamos dar uma outra dinâmica. A fiscalização faz parte de um direito da população e ela não pode ser feita só depois do grande problema e das obras terminadas, não terminadas, porque deu um problema anterior. Então ela deve ser durante todo o processo para qualificar, para otimizar, afinal é dinheiro público que é gasto, que é oriundo dos impostos e causa transtornos enormes na mobilidade da população de Porto Alegre. Aí eu ligaria com uma outra questão que é estratégica, que é o plano municipal, um plano municipal de mobilidade urbana, ele tem que estar em consonância com o plano nacional, para otimizar, para qualificar, mas também para essa relação republicana, para aporte de recursos, inclusive, para o nosso plano. Um plano que nós temos discutido muito nessa casa, a questão da mobilidade urbana. E Porto Alegre precisa ter esse plano de mobilidade urbana, não é apenas nós tratarmos de um novo sistema de transporte coletivo, ele está dentro da mobilidade. E aí entra uma outra questão que eu tenho batido muito, até porque fruto do Estatuto das Cidades, e eu coloquei um projeto nessa casa, que é o Conselho Municipal das Cidades, que está no Estatuto das Cidades. Porto Alegre não tem ainda e nós precisamos, porque ele vai tratar, ele é uma composição tripartite, isso é importantíssimo,
ajuda a gestão, fiscaliza e também oportuniza a participação da comunidade nessa discussão, no caso que nós estamos falando, transporte coletivo e mobilidade. Foi muito bom nós termos aprovado o projeto que eu desarquivei aqui do Prometa, porque nós estamos num ano importantíssimo, né, de pensar Porto Alegre, ter propostas e projetos para Porto Alegre. E o Prometa é aquilo que, na campanha, os candidatos, as candidatas vão apresentar e aquilo tem que ser cumprido depois e observado nesta Câmara Municipal com participação popular em audiência pública ano a ano. Se efetivamente vai ser cumprido, nós vamos botar, na minha opinião, a política num patamar diferenciado. A política pública oriunda de um projeto de governo, de um projeto de município, à disposição da população para fiscalização efetiva. Com relação à questão do transporte coletivo, nós continuamos com as mesmas críticas, né? O transporte coletivo em Porto Alegre precisa avançar para outros modais. O Executivo continua não enxergando isso, né? Nós precisamos avançar com o catamarã. A segunda questão se refere às linhas de transporte rodoviário que a cidade tem. Então, para se fazer a população utilizar o transporte coletivo, ele tem que ser de qualidade. Ele tem que ter 100% de ar-condicionado, e não só na conversa. O ar-condicionado 100% não é só na conversa. O vereador Paulinho, motorista, com muita propriedade, colocou um projeto aqui que era dessa adequação ser feita ao longo do tempo e dando prazo para que 100% da frota tivesse ar-condicionado, e foi vetado pelo Executivo. Então, tem que se ter transporte de qualidade. Só desta forma as pessoas vão aderir ao transporte coletivo. Se elas não sabem quando o ônibus vai chegar, quando o ônibus vai sair, que o ônibus a vai levar de forma exprimida e desumana, ela não vai utilizar o transporte coletivo. E é isso, infelizmente, que tem acontecido, principalmente na região do Extremo Sul. Lamy, Belém Novo, Ponta Grossa, Lajeado, Restinga, nós não temos tido um transporte coletivo de qualidade, né? Nós não temos tido um transporte coletivo que dê acesso às pessoas. Nós temos tido linhas completamente surreais. Então, ao invés de passar de um lado, eu falo especificamente de uma linha, vou falar, citar um exemplo, a linha A19. A linha A19 deveria passar atrás do condomínio Terraville, onde ela contemplaria mais de 2 mil pessoas. E passa na frente e contempla 50 pessoas. Então, é um transporte coletivo que não visualiza o conjunto da sociedade. E sem falar da necessidade de cumprimento dos horários. Isso nós temos cobrado ao longo de todo o mandato, mas parece que a EPTC não abriu os olhos para essas coisas. Parece que a EPTC está surda para isso, né? Então, não adianta maquiar com cor diferente os ônibus, que isso não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é uma política de transporte coletivo que passa por outros modais e que respeita o cidadão de Porto Alegre. Fui eleito e trabalho bastante nesse setor do transporte para que a população tenha melhor qualidade de vida no seu dia a dia, para ir de casa para o seu destino de trabalho, de volta para sua casa. Sempre trabalhei nisso. Coloquei o projeto do ar-condicionado e continuarei sempre lutando para que os ônibus tenham ar-condicionado, porque é o mínimo que o passageiro... Convivi 24 anos com o passageiro sofrendo no calor, ao lado do sol. Tem viagens que levam 1h40, 1h50, dependendo da linha. Passageiro ao lado do sol, sem um ar-condicionado, no meio do calor. E com certeza vou acompanhar até o fim, sempre lutar para que o passageiro ganhe com isso. É um pouco mais do mesmo. São as mesmas empresas, os mesmos consórcios reestruturados. Porto Alegre continua com um sistema de transporte público péssimo, de péssima qualidade. Só que agora nós temos uma novidade. Estamos com a tarifa entre as mais caras do Brasil. Isso para mim não é motivo de orgulho algum. Nós tivemos um pequeno acréscimo, muito pequeno acréscimo de ônibus novos com ar-condicionado.
E boa parte dos ônibus que entraram em operação, se não me engano 80 aproximadamente, não contam com ar-condicionado, né, que era uma exigência da licitação, né? E além disso nós tivemos a infeliz surpresa de que esse reajuste ele passou por cima das leis municipais. Nós tivemos, nós não tivemos a divulgação da planilha tarifária, como exige a lei, com pelo menos uma semana de antecedência ao reajuste. Nós não tivemos essa planilha sendo analisada pelo Conselho Municipal de Transporte, né? Então, para nós, esse reajuste é absurdo. A bancada do PSOL é veementemente contra, né, esse aumento abusivo da tarifa de transporte público. Né? Mais 50 centavos transforma a tarifa porto-alegrense, né, em algo impraticável. Né? A população mais carente daqui a pouco não vai poder sequer se deslocar, né, usufruir do seu direito constitucional de ir e vir. Né? Por quê? Porque não tem como pagar. Né? A tarifa é muito cara. O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho da TV Câmara em nosso Facebook. O endereço é www.facebook.com/TV Câmara Poa. Obrigado pela sua companhia, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!